Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 1, 2 e 3, três únicos capítulos dessa carta, né? Essa carta, ela foi escrita 6 meses depois de Corinto, né? Para os Tessalonicenses, né? No máximo 6 meses depois. E o objetivo é sempre o mesmo dessa carta, o propósito da carta é sempre fortalecimento das perseguições, exortação e falar da segunda volta de Jesus, o evento escatológico ou parousia, né? Começa assim. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então você está vendo que Timóteo e Silvano estão com eles, né? Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo porque a fé de vocês cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Princípio, né? Amar uns aos outros, né? Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, Paulo está reafirmando que está acontecendo perseguição e tribulação. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Então, você está vendo aqui que Paulo está falando aqui da segunda vinda de Jesus. É uma alusão à parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo. Por quê? Isso tudo aí está acontecendo em meio à perseguição. Os judeus estão sendo os judeus convertidos, os gentios, todos estão sendo perseguidos. Então, tem que lembrar que o Império Romano está perseguindo todo mundo ali. Alguns apóstolos já devem ter morrido aqui, estão morrendo, a espada e sempre martirizados. João é o último apóstolo a morrer, o único que não foi martirizado. Não morreu martirizado, mas mesmo foi isolado na ilha de Patmos, né? Tinha perseguição de Domiciano, perseguição do imperador Cláudio, de Nero, que foi terrível, né? E aí ele vai, no capítulo 2, vai ser bem contundente se eu falar disso. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelada o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama de Deus ou é objeto de adoração, chegando até mesmo a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui, primeira coisa, quando ele fala esse abalar aqui, o verbo grego, né, ele é traduzido como se fosse isca, usando o navio como se fosse a deriva. Abalar quer dizer como se fosse a deriva, né? Como se fosse a deriva, a deriva, você fica abalado, fica sem saber para onde vai, né? Mas ele alerta, não se deixe abalar. E quando fala aqui da apostasia, né? Aqui a palavra aqui está falando da rebelião, da rebelião contra Deus aqui, né? Contra Deus. E meu irmão, minha irmã, João fala de muitos anticristos, né? Também. E é interessante da gente observar que muitos, até hoje, proclamam, Jesus vai vir tal data, Jesus vai voltar tal dia. Não tem escrito lá. Daquela hora só o Pai sabe. Jesus vai vir tal dia e tal hora. Aí veio agora a pandemia, não, o sinal de Jesus que a vinda de Jesus está próxima. Não tem nada disso. Quando fala também de anticristo, muitos anticristos. Nero foi um tipo de anticristo, Hitler foi um tipo de anticristo. Então, é preciso que a gente ainda hoje tem que estar atento a essas falsas profecias, tá? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ou seja, a fé em Jesus Cristo, que é a verdade e a justiça, né? Ele chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus Cristo. E aí no capítulo 3, último capítulo 3, vai falar, vai fazer pedido de oração. Finalmente, irmãos,
Orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as mesmas coisas que eu lhe ordenamos. Então, a fé não te livra de perseguição, a fé não deixa o maligno te influenciar para você ir ceder à tentação do maligno. A fé te fortalece na tribulação, tanto que não livrou os cristãos, nem os pais da igreja, nem ninguém de tribulação nenhuma, mas fortaleceu na tribulação. A fé não é um sentimento, a fé é uma força operosa que te sustenta na tribulação, né? Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as boas coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês e o amor de Deus é perseverança em Cristo. Meu irmão, minha irmã, fé não é um sentimento, fé é uma força operosa. A fé, fé é de autoria de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter fé nele para que essa nossa fé seja fortalecida e consumida. Eu tenho fé na minha fé, você não tem fé. Fé na sua fé, né, fé? Você tem que ter fé em Cristo Jesus. E a gente muitas vezes murmura, irmão, evite murmurar. Quando for murmurar, ora, Senhor, fala com o Pai, eu estou cansado, estou enjoado, estou assim. Fortalece a minha fé e você vai sair fortalecido. Pode ter certeza disso. É interessante que ele vai falar agora sobre a ociosidade, né? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, lhe ordenamos que você se afaste de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que receberam de nós, né? Qual é a tradição? Receber. E aí fala assim, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quanto a vocês, irmão, nunca se cansem de fazer o bem. E aqui, quer dizer, quando ele fala que não comemos aqui, em hebraico, comer pode ser uma expressão do tipo ganhar sustento. Não, porque para comer tem que ganhar um sustento, é uma coisa associada. Entendeu? O hebraico tem essas peculiaridades. Muitas vezes a questão ocidental, a língua dos ocidentais, o grego, ela quer separar as coisas. O hebraico junta, a cabeça no hebraico junta. Por exemplo, comer está associado a trabalho. Quem não trabalha não come. Então, meu irmão, minha irmã, que nós estejamos aprendendo essa lição. Orar sempre, estar atento e ler sempre a Bíblia, cuidado para não ser enganado por aí, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.